Olá pessoal, eu sou Marina Pittini, essa é a AgroSchool. Cá estamos em meio à avalanche de notícias no mundo. Quando eu gravei o primeiro vídeo aqui sobre coronavírus em 31 de janeiro, o número de casos confirmados no mundo eram 9.776, com 213 mortes confirmadas, tendo aí então uma taxa de letalidade de 2,17%. Hoje, dia 3 de abril, temos mais de 1 milhão de casos, sendo exato o número 1.056.777 e 55.781 mortes no mundo, com uma taxa de letalidade de 5,27%. Os Estados Unidos, que naquela data tinha apenas 6 casos confirmados, hoje é o país com maior número de casos, são 257.773. Falando especificamente sobre os Estados Unidos, além das questões de saúde, o impacto na economia estão sendo brutais. O número de pedidos de auxílio-desemprego passam de 6 milhões e o que assusta, além da grandeza, é a velocidade com que vem crescendo. Então, para fazer um efeito comparativo, em uma análise feita pelo Infomoney, mostra que a média móvel aí dos pedidos de seguro-desemprego nas últimas 4 semanas já é de 998 mil, superando o recorde registrado durante a recessão causada pela crise financeira de 2008, que era de 659 mil pedidos. E por que falar dos Estados Unidos hoje, Porque paralelo a todo o caos causado pelo coronavírus, a vida no campo precisa seguir e os Estados Unidos se preparam aí para iniciar o plantio do seu novo ciclo, da safra 2021. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre o que se espera para os mercados de milho e soja nesse novo ciclo. Vamos lá? Trazendo um pouquinho de conceito, no Brasil estamos caminhando para encerrar a colheita da nossa safra recorde. Então, quando a gente está colhendo aqui, os Estados Unidos, o hemisfério norte, começa a se preparar para iniciar o plantio em abril. Tradicionalmente, os Estados Unidos eles priorizam o plantio do milho em detrimento da soja. Outro conceito também que é importante, para quem não tem essa clareza. Diferentemente do Brasil, que temos aí o privilégio de poder plantar 2 safras seguidas, então, por exemplo, planta soja, depois na sequência planta o milho safrinha. Nos Estados Unidos, o produtor precisa escolher entre plantar milho ou soja na mesma época. Então, conforme dados aqui do relatório de intenção de plantio divulgado pelo USDA, que é a Conab dos Estados Unidos, no dia 31/3, indicam um aumento de área de milho e redução da área de soja, chegando próximo aí a uma área recorde de 39,3 milhões de hectares. Lembrando que no ciclo passado os Estados Unidos deixou de plantar em uma grande área em razão das fortes chuvas. Então, um aspecto que chama muita atenção e que podem aí influenciar na decisão do produtor norte-americano de manter ou não essa expectativa de área plantada é a redução da demanda, e consequentemente aí vai impactar obviamente na produção. Então, uma dessas reduções de demanda é para a produção de etanol de milho nos Estados Unidos, que pode causar então um aumento no estoque de passagem que está vindo daí da safra 19 e 20 e pode também impactar na decisão de aumentar essa área consideravelmente. Conforme uma notícia aqui veiculada pelo Notícias Agrícolas, 30 plantas processadoras de etanol de milho dos Estados Unidos foram fechadas. Essa é uma decisão que foi decorrente aí da queda do preço do petróleo, e da redução drástica no consumo. E esse fechamento será mantido durante a quarentena até que as margens elas melhorem. Então, vale lembrar que o próprio mercado americano questiona esse número, porque essa pesquisa de intenção de plantio, ela foi feita antes de estourar os casos, de Covid-19 nos Estados Unidos. Então, aí nas próximas 4 semanas, ou seja, até o início efetivamente do plantio, teremos muitas variáveis para influenciar aí nesse número para a gente chegar numa variável mais certa, Então, em um cenário de incertezas, onde o governo americano ele tem sido fortemente demandado com medidas de suporte à economia, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, lançou um pacote aí na semana passada de ajuda de 2,2 trilhões de dólares para atender diversos setores. Falando especificamente do setor agrícola, as dúvidas ficam em torno aí dos reflexos para os produtores, que embora eles contenham aí os subsídios do governo, vem de uma safra de quebra,
por conta de clima, e ainda com as incertezas do desdobramento, né, do acordo comercial feito entre Estados Unidos e China em janeiro deste ano. Então tem muita coisa nesse balaio aí para mudar esse cenário. Então, quando a principal economia do mundo está padecendo, temos que redobrar nossa atenção tanto para riscos quanto para as oportunidades, ainda mais quando a gente fala aí de culturas onde o Brasil concorre diretamente. Por aqui, as notícias que a gente recebeu aqui nos últimos dias de exportação têm sido excelentes. Dados da ANEC, né, que é a Associação Nacional de Exportadores de Cereais, eles informam que a exportação recorde de soja no Brasil em março, que foi de 13,3 milhões de toneladas. Até o momento já exportamos aí 21,4 milhões de toneladas, 17% a mais do que o primeiro trimestre de 2019. Somente a China, que é o nosso principal comprador, levou nesse primeiro trimestre 16 milhões de toneladas, 17% a mais que o ano passado. Esses dados da ANEC às vezes divergem um pouquinho em tempo aí do que vem pela SECEX, né, que é a Secretaria de Comércio Exterior, porque a ANEC utiliza muitas vezes a visão de line-up, né, e o SECEX traz efetivamente aquilo que já foi exportado. Mas, de um jeito ou de outro, os dados trazem aqui um conforto para nós de que o nosso mercado está aquecido, a demanda pela soja brasileira está sendo aquecida, o dólar tem favorecido as exportações também, mas a gente tem que estar sempre como, né, um olho no gato, outro olho no peixe. Então, enquanto a gente está indo bem aqui, o cenário agora muda para acompanhar a expectativa de plantio lá no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos, ok? Por aqui a gente continua acompanhando o mercado, semana que vem trazemos mais notícias. Quer pedir algum assunto específico? Comenta aqui para nós que eu trago nas próximas semanas, tá bom? Então é isso, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!